Olá a todos, como vão? Olha, eu tenho aqui uma questão polêmica, eu diria. Mas não polêmica porque ela não tem a resposta ou porque tenha mais de uma resposta. A polêmica aqui é que quando essa questão foi usada numa prova, ela rendeu muitos comentários de algumas pessoas que acharam que tinham que saber algo muito além daquilo que aprenderam no ensino médio. Mas olha, isso não é verdade. Não é preciso saber chinês para responder essa questão. O que você precisa aqui é saber ler as imagens que foram apresentadas, tá certo? Lembra que essa questão fez parte da prova de 2008. Em 2008 estava acontecendo as Olimpíadas na China e a China vinha crescendo num ritmo alucinante. Então, nada mais natural do que aparecer uma questão sobre chinês numa prova do Enem. Ok? Vamos ler a questão, daí a gente resolve ela. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Veja bem isso daqui, os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Então, quase aquelas pinturas das cavernas, né? O cara olhava para o objeto real e desenhava ali mais ou menos como era. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma Ma, que significa cavalo, e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Consegue ver a cabeça, os cascos e a cauda? Tá aqui, né? A cabeça, olha só. Os cascos, os pés, né? E a cauda do animal. Ele tá assim, em pé, né? Mas é um cavalo. E esse desenho foi evoluindo até chegar nesta forma aqui. Por que ele foi evoluindo assim? Principalmente porque era necessário criar um jeito mais fácil de escrever, né? Então, por isso essas linhas retas e uma simplificação mesmo, né? Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Muito bem. Em todas essas alternativas são apresentados esses ideogramas que, aqui no começo, nessa primeira coluna, são quase um desenho do objeto que eles representam, ok? Mesmo que não fique muito claro por esse primeiro desenho, você sabe que cada linha representa a evolução de um ideograma. Então, essa alternativa A representa uma linha de evolução desse ideograma aqui. Ele era assim, ficou assim, e assim com todas as alternativas. Logo, se o primeiro desenho não ficar muito claro, você pode olhar nos outros, que talvez fique mais claro. O que nós precisamos encontrar aqui? A palavra luta. Então eu tenho que dizer para você que a resposta é a alternativa B. Esta linha representada na alternativa B representa a evolução do ideograma chinês para essa palavra luta, ok? Como você vai saber isso? Não tem muito segredo, você tem que olhar para essa figura e ver aqui a representação da palavra luta. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas me parece aqui uma pessoa de frente para outra usando um chapéu engraçado e as duas estão apontando uma coisa de frente para outra, ou estão pegando assim no braço como se fosse uma queda de braço, ou sei lá, apontando uma espécie de faca, espada, não sei. Na evolução do ideograma, a gente não vai perceber tanto essa primeira ideia aqui. Então, talvez olhando para os outros, a gente consiga ir por exclusão, né? Esse primeiro aqui parece o quê? Uma pessoa, né? Uma pessoa bem diferente, uma pessoa bem sinuosa, eu diria, mas uma pessoa sozinha. A alternativa C não saberia dizer o que seria isso daqui. Mas olha para o próximo ideograma aqui, ó. Esse terceiro está muito claro. Isso aqui é um jarro, né? O que tem aqui do lado? Não sei, mas me parece muito um jarro isso daqui. Até essa segunda figura também está bem parecida com um jarro, né? Na alternativa D, esse desenho você bate o olho e pensa, é uma coroa. Tá certo, pode ser uma coroa. Afinal de contas, ele era um desenho do objeto representado, né? Aí a gente vai olhando mais para frente, vai vendo aqui, isso daqui já não é tanto uma coroa. Isso daqui parece um símbolo hippie, né? Então não pode ser a palavra luta, porque os hippies não gostavam de luta. E a alternativa E, olha, tá muito claro, principalmente nesse desenho aqui, que é um pássaro, né? Isso acho que você não tem dúvida. Muito bem. Sabendo que isso aqui é um pássaro, que isso aqui é uma pessoa, que isso daqui pode ser um jarro, e que isso daqui é uma coroa, um símbolo hippie, então não resta nenhuma outra alternativa a não ser a B mesmo, né? Porque não tem mais nada aqui que a gente possa relacionar a palavra luta, ok? Então, é isso, a resposta é a alternativa B. Quer saber mais por que os chineses usam esse sistema de escrita? Em primeiro lugar, eu deveria dizer para você que existem 3 principais tipos de escrita no mundo. O principal mesmo é o alfabético, que é esse sistema que a gente usa. Sinais gráficos representam sons
que juntam-se para representar as palavras de uma língua. O alfabeto que a gente usa é chamado de alfabeto romano. Também o alfabeto coreano tem esse sistema alfabético. Ele é conhecido como Hangul. Você está vendo, né? Porque quando você aprendeu a ler, você aprendeu assim, né? Vou juntando o A com o L, e faz AU, F, A, Fá, B, E, B, T, I, O, TO, e assim você vai formando as palavras. Esse é o mesmo sistema do alfabeto coreano. Só que aqui eles vão juntando em bloquinhos, né? Então esse primeiro bloquinho é uma sílaba e esse segundo bloquinho aqui é outra sílaba. E aí a primeira sílaba é Han, a segunda é Gul, vira Hangul. Muito bem. Tem um outro sistema, um sistema silábico ou silabárico, em que os caracteres não representam sons, mas sílabas, usadas para a composição das palavras, por exemplo, na escrita japonesa. Mas qual é a diferença? É que no alfabeto a gente tem um sinal gráfico para um som. Aqui nós temos um sinal gráfico para uma sílaba inteira. Então nós temos esse exemplo, katakana. Não dá para eu separar aqui no K, por exemplo, onde está o K e onde está o A. Isso daqui é uma sílaba fechada. Não dá para fazer como no nosso alfabeto, que eu posso pegar, por exemplo, o Fá e transformar em F e em A. E assim eu junto o A com outra letra e formo um outro som. E o F com outra letra e forma um outro som. Aqui não dá. O K é sempre K em qualquer situação. Muito bem, essas são as duas escritas, alfabética e silábica. Tem uma terceira, que é a escrita chinesa. É a escrita ideográfica, na qual cada símbolo representa uma palavra ou conceito da língua, e não o som. Não representa o som. Aqui existe um conceito, é um conceito do cavalo. Aqui existe o conceito da luta. Mas essas palavras não carregam o som com elas. Então, quando o chinês vai aprender a ler, ele tem que ver esse símbolo, saber como se fala e saber qual é o significado dele. Esse sistema ideográfico chinês é a mais antiga representação escrita ainda usada, com mais de 5.000 anos de história. 5.000 anos e os caras ainda não aprenderam a escrever de outro jeito. Ok. Por quê? Simples, porque a língua chinesa é uma língua monossilábica. O que isso significa? Todas as palavras são compostas por uma única sílaba. Imagina só que difícil. Se eles quiserem falar paralelepípedo, vai ser uma palavra com uma sílaba só. Além disso, é uma língua tonal. Cada sílaba falada num tom diferente representa palavras diferentes. No dialeto mandarim, existem 5 tons diferentes. Em outros dialetos ainda existem até mais tons. E o que significa isso? Quer dizer que o mesmo som pode representar diversas palavras. Como, por exemplo, o som pi pode significar tanto caneta, e aí ele seria escrito assim, ou o verbo comparar, daí ele seria escrito assim. Então você imagina, para cada sílaba existem 5 tons, e cada um desses 5 tons ainda pode representar várias coisas diferentes, e várias coisas que não tem nada a ver uma com a outra. O que a caneta tem a ver com o verbo comparar, né? Por isso, devido a essas particularidades, a melhor forma de representação escrita da língua chinesa ainda é esse sistema ideográfico. Porque se você representar o som da palavra pi, você pode estar querendo dizer tanto isso quanto isso. E escrevendo somente o som, isso não quer dizer coisa alguma, né? Agora, eu sei que você está super curioso para saber o que significa esse monte de símbolo aqui. Eu conto para você, olha só. Esse símbolo da alternativa A se lê assim, ren, significa ser humano, pessoa, ser humano. Na alternativa B, que não se esqueça é a resposta da nossa questão, se lê tou, significa luta, né? A alternativa C, lembra que tinha lá um jarrinho, né? É tiou, significa bebida alcoólica. Agora, como que de um jarro a gente chega à bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica geralmente era o vinho, né? E ele era guardado em jarros iguais esses daqui, para ficarem lá envelhecendo, enfim, para ficarem melhores, né? Para fazer a fermentação e tal. E esse símbolo aqui do lado é água, então é para indicar que o que está dentro desse jarro é um negócio líquido. A alternativa D aqui, shan, montanha. Mas o primeiro desenho está tão parecido com uma coroa, né? Bom, os imperadores chineses, eu não sei exatamente se eles usavam coroas. Não sei se era uma coroa igual a essa aqui também. Mas você percebe aqui nesse segundo desenho que parece realmente uma montanha, né? Quando você está lá na sua primeira série, a professora te manda desenhar uma montanha, você provavelmente vai desenhar assim, porque é o jeito mais fácil de fazer, né? E a última, niao, significa pássaro. Isso aqui, acho que você não tem nem dúvida, né? Tá bem claro aqui nessa imagem, principalmente. E esse niao é um pássaro que voa, tá? Não é qualquer pássaro. Ok, gente? Então, só para
matar a curiosidade de vocês, mas vocês viram bem antes que não precisava saber chinês para responder essa questão, tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau!